que é o Rodrigo Mondego, que ele é procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Faz um resumo do caso Marielle para a gente, desses últimos anos, e o que você está achando dessa delação que apareceu do Adriano? Então, gente, é o seguinte, Marielle foi morta, né? Vai fazer 6 anos. A morte dela, desde o primeiro momento, a gente viu que tinha um recorte político na morte dela e que teve uma organização bastante nítida com relação a difamar a imagem dela logo após a morte, que foi feita de forma totalmente profissional, né? Então, eu, por exemplo, estava no Fórum Social Mundial em Salvador, quando Marielle foi assassinada, e antes mesmo de sair na mídia, sair nos lugares, eu vinha em conversa com o pessoal da assessoria dela, já sabia da morte dela. E logo depois da morte dela eu saí, eu estava numa barraca, né, em Salvador, e quando tem o plantão da Globo contando a morte dela, falando da morte dela, né, uma pessoa lá já tinha recebido aquela fatídica imagem, né, que acusaram ela de ser mulher do Massinho VP. É uma mulher que não tinha nada a ver com ela em cima de um cara que não tinha nada a ver com o Massinho VP, e que os dois seriam traficantes, que a Marielle tinha apoio de tráfico, etc. Ou seja, antes mesmo da divulgação da mídia da morte dela, já tinha fake news sobre ela. Então, com certeza, quem mandou matar a Marielle já tinha articulado uma mídia de ataque à imagem dela. Tanto é que também funcionou aquele momento ali para o bolsonarismo da época, inclusive como pré-campanha do Bolsonaro, a morte dela, né? De atacar a imagem de alguém, a esquerda toda foi defender, associaram ela a uma pessoa com vínculo com o crime, então a esquerda toda estava defendendo alguém que tinha vínculo com o crime, etc. Aquela imagem que tentam sempre associar a esquerda com o crime organizado e tudo mais. Passou esse tempo todo, né? Mudaram, se eu não me engano, 5 ou 6 vezes de delegado responsável na delegacia de homicídio da capital do Rio de Janeiro, né? O delegado que chegou mais perto disso foi retirado do cargo assim que o Cláudio Castro assume no lugar do Witzel. A primeira providência foi mudar o secretário de Polícia Civil, do Witzel, quando assume, e depois esse secretário, Alan Turnotti, que foi preso por envolvimento com o jogo do bicho na cidade. Ele, primeira providência que ele faz, né, é retirar, né, o delegado que tinha descoberto a questão do Rony Lessa, né, e do Queiroz, né, não o Queiroz, assessor do Flávio Bolsonaro, mas um outro Queiroz, que seria o motorista, né, que levou o Rony Lessa para poder assassinar a Marielle, né? Então, a gente teve interferência política nítida para poder a apuração da morte dela. E agora, quase 6 anos depois, né, o executor da Marielle faz uma delação premiada, onde ele acusa, né, o Domingos Brazão de ser o mandante da morte dela por uma suposta vingança ao Marcelo Freixo, né? O que acontece? A gente tem que esperar saber isso é muito importante, quais provas ele vai trazer. A gente que bateu tanto em questão de delação premiada na época do Lula, a gente não pode, quando o Lula estava preso e tudo mais, a gente não pode tratar com presunção de verdade a palavra de um matador de aluguel, né? Pode ser verdade para o Domingos Brazão, mas a gente não pode tratar com presunção de verdade, tem que provar. Como é que o Domingos Brazão pagou? Ele entrou como? Em que momento ele encontrou o Domingos Brazão? E por aí vai. Tem que ter provas da relação do Brazão, e isso tem que ser levado pelo Rony Lessa, para poder que, enfim, a gente saiba, de fato, quem é o mandante ou os dois mandantes da morte de Marielle, né? A esquerda, né, muita gente, né, já está tratando o caso como um caso fechado, é um erro, porque a palavra de um assassino, um dos maiores assassinos da história do Rio de Janeiro. Um cara de um grupo organizado de matadores de aluguel e assassinou
centenas, dezenas, até centenas de pessoas. Então, é importante a gente ficar com isso em mente. Assim. Já aguardar quais provas serão essas.